Há uma força invisível capaz de transformar cada palavra em ouro. Florence Shinn dizia que essa força vive em cada ser humano, uma energia criadora que se move através da palavra falada. Não é magia nem acaso, é lei divina. A palavra é o molde daquilo que o homem experimenta. O que ele proclama com fé, o universo torna visível. Mas poucos compreendem o poder que pronunciam todos os dias. Desde o início dos tempos, o homem tem procurado compreender o segredo da riqueza. Uns a buscaram nos cofres do mundo, outros nas minas da terra. Porém, Florence ensina que a verdadeira riqueza não se esconde na matéria, mas na vibração da consciência. A escassez nasce quando a palavra do homem contradiz a abundância divina. Ele diz, eu não posso, e o universo responde, assim seja. Ele murmura, tudo me falta, e as portas se fecham porque a lei apenas obedece. Mas quando ele muda a sua palavra, a criação muda de direção. Há uma história que Florence contava com frequência, a de uma mulher que vivia em constante luta financeira. Ela dizia, o dinheiro nunca dura. E assim era. Até o dia em que decidiu alinhar-se com a verdade espiritual e passou a afirmar, o dinheiro vem a mim facilmente e em abundância, sobre a graça e de maneira perfeita. Em pouco tempo, as circunstâncias se transformaram. Um novo trabalho, uma dívida perdoada, um presente inesperado. Nada fora do natural, e ainda assim, todo milagrosamente ordenado. Florence explicava, a palavra é um comando espiritual. Quando falas com fé, estás escrevendo no livro invisível da vida. E é aqui que começa o verdadeiro segredo. O homem vive cercado por ondas de energia que respondem à sua voz. Cada afirmação é uma semente lançada no campo do invisível. Palavras de medo produzem espinhos. Palavras de fé florescem em ouro. Florence dizia que a pobreza não é uma condição, é um pensamento cristalizado. Por isso, o primeiro passo para criar riqueza é purificar a linguagem interior. Ela instruía seus alunos. Jamais declares aquilo que não desejas perpetuar. Cada palavra deve conter o perfume da fé. Ao falar, o homem cria uma imagem. Ao repetir, ele solidifica. E quando sente o que fala, o universo se move. A palavra não age sozinha, ela é o canal do sentimento. Por isso, o segredo de Florence não está apenas em dizer, mas em sentir o que se diz. Um decreto falado com fé é como uma semente em solo fértil. Um decreto dito com dúvida é como uma semente lançada ao vento. A consciência é o solo da palavra, e o solo, quando bem cultivado, jamais nega fruto. Mas existe algo que poucos sabem. Florence afirmava que a palavra, pronunciada com autoridade espiritual, ordena o universo. Não é uma súplica, é uma proclamação. Quando o homem diz, tudo me vem sob a graça e de maneira perfeita, ele não está pedindo, está declarando uma lei eterna. A diferença é profunda. O pedido parte da carência, a declaração nasce da fé. Por isso, Florence dizia, nada é impossível à palavra falada com fé. A voz humana é o eco do poder divino. Ela mesma viveu milagres por meio da palavra. Em uma de suas aulas, contou que certa vez precisava de uma soma exata de dinheiro para pagar uma dívida. Em vez de temer, afirmou serenamente, o suprimento divino agora se manifesta para mim sob a graça e de maneira perfeita. No dia seguinte, uma carta chegou com a quantia exata. Nenhuma coincidência, apenas a lei cumprindo sua ordem. Cada palavra de fé, dizia ela, é uma centelha que desperta o tesouro do invisível.
Mas e se a pessoa fala com fé e nada acontece? Florence respondia com doçura. Nada se perde. A palavra plantada no tempo certo florescerá. Confia e fala a verdade, mesmo quando tudo parece negar. A dúvida é a única força capaz de anular um decreto. Por isso, ela ensinava a prática diária da afirmação fiel, um estado de consciência em que o homem se torna imutável em sua visão. Quando o homem repete com fé, "Eu vivo em um universo rico e harmonioso", ele está reeducando a sua vibração interna. E quando essa vibração se alinha à lei, o invisível responde com precisão matemática. Há um instante na vida de cada buscador em que o invisível se torna palpável. É quando ele compreende que não há nada fora dele a conquistar, apenas dentro dele a despertar. Florence dizia que o homem nada cria, apenas manifesta o que já existe no invisível. Toda a riqueza já está pronta na mente divina. A palavra é a chave que abre esse depósito infinito. Quando o homem fala, ele aciona a inteligência do universo. E essa inteligência responde não ao que ele deseja, mas ao que ele declara como verdadeiro. Se ele diz, "Eu sou próspero", mas sente medo, sua palavra se divide. Mas se ele diz, "Eu sou próspero" e sente gratidão, sua palavra se une à vibração do bem. E então o invisível se curva. O ouro, as oportunidades, as ideias, as soluções, tudo começa a fluir de maneiras que a mente lógica jamais explicaria. Aquele que entende o poder da palavra percebe que riqueza não é apenas dinheiro, é plenitude, é paz, é harmonia em todas as áreas da vida. Florence dizia que o verdadeiro milionário é aquele que aprendeu a falar com fé, pensar com gratidão e agir com confiança. A prosperidade não é um prêmio, é uma consequência da consciência alinhada à palavra divina. Mas há algo ainda mais profundo que Florence revelou. A palavra não é apenas uma ferramenta da mente, ela é a própria voz de Deus em ação. Quando o homem fala com amor, ele se torna co-criador com o divino. Quando fala com medo, ele fecha as portas da abundância. O segredo, portanto, não está em falar muito, mas em falar certo. Cada frase é uma semente, e cada semente responde a uma vibração. Por isso, Florence recomendava substituir expressões negativas por decretos de luz. Em vez de "não tenho", dizer "tudo me é provido". Em vez de "é difícil", afirmar "tudo me chega com facilidade e graça". Em vez de "não posso", declarar "posso todas as coisas pela força divina que me guia". Assim, o homem passa a viver sob uma nova lei, a lei da palavra criadora. No final de seus ensinamentos, Florence sempre lembrava: toda palavra é uma semente. Cuide do que fala e colherá um jardim de ouro. Aquele que vigia a sua palavra, vigia a sua vida. Aquele que fala de amor, colhe amor. Aquele que fala de prosperidade, colhe prosperidade. Aquele que fala de fé, colhe milagres. A mente humana é o campo, a língua é a mão que planta. E o tempo? O tempo é o jardineiro divino que faz brotar o que foi semeado. Quando compreende isso, o homem abandona o medo e começa a viver em estado de criação consciente. Ele percebe que a riqueza não está chegando, ela está se revelando. Florence chamava isso de a consciência do já realizado. Fala como quem já recebeu, age como quem já possui, agradece como quem já vive a bênção. E então, a vida se reorganiza. O que era escassez se transforma em fluxo. O que era dúvida se torna certeza. O que era impossibilidade se dissolve diante da palavra da fé.
pois toda palavra de poder é uma ordem à substância divina. E quando o homem fala em harmonia com a verdade, a própria vida o sustenta. Cada ensinamento de Florence é um convite para viver de forma desperta. Não se trata apenas de repetir afirmações, mas de viver a palavra, prestar fé, pensar abundância, sentir amor. A prosperidade é o reflexo natural de uma consciência iluminada. Que cada palavra dita seja uma ponte de luz entre o invisível e o visível. Se a mensagem de Florence fez sentido para você, conheça mais sobre as teorias que ela desenvolveu. Aqui no canal A Voz de Florence, os vídeos estão agrupados por temas ou assuntos, o que facilita conhecer a sua obra. No final do vídeo, aparece a miniatura da playlist com outros vídeos relacionados com este que você acabou de assistir. E inscreva-se no canal, curta o vídeo e compartilhe com alguém que gostaria de conhecer a voz de Florence e o que ela tem a dizer.